Olá, salve, salve! Hoje, aqui no nosso canal, eu vou trazer um projeto diferente, onde eu vou analisar as plantas dos empreendimentos de São Paulo. Então, é um desafio interessante, porque é algo inédito no mercado, nunca vi nenhum profissional realizar isso. Então, eu vou resgatar um pouco dos meus conhecimentos de arquiteto e fazer uma análise bem técnica e pensando um pouco na usabilidade, trazendo algumas dicas bem legais que pouca gente conhece, e trazendo também algumas polêmicas e apontando alguns pontos de atenção que você deve ter quando você vai comprar um apartamento na planta, tá? Então, isso é um quadro bem interessante que eu julgo ser muito relevante porque a planta é o apartamento, né, que futuramente vai ser entregue e ele ali vai refletir diretamente na sua qualidade de vida, né? Um detalhe assim que eu vejo com os meus clientes pouca atenção em relação a isso, de olhar a planta, ver as medidas ali, comparar as dimensões e entender ali o que ele já tem hoje e o que ele vai receber com o novo investimento. Então, espero que vocês gostem. Se vocês curtirem esse modelo, a gente solta aí mais vídeos como esses, analisando tanto os pontos positivos como negativos de cada empreendimento aqui da cidade de São Paulo, né? Alguns, né? A gente tem uma infinidade, mas enfim. Bom, aqui a gente vai começar hoje pelo Quadra Lorena, que é um lançamento aqui nos Jardins da construtora Uni. Então eu vou trazer algumas plantas para vocês, explicar assim alguns padrões de como funciona o mercado de apartamentos na planta, qual que é, digamos assim, um conhecimento básico que muitas construtoras já trazem, né, que é comum do mercado, e a gente vai repetindo aqui também analisar os dois tipos de plantas, tá? Aqui a gente tem uma planta de 372 metros e também de 285 metros, tá? Vocês vão ver algumas unidades aqui de uns tamanhos diferentes, mas é que esse empreendimento especificamente ele tem ali mais 15 metros de private space, que é um espaço separado dessa planta, mas ele é computado como se fosse uma privativa única, tá? Começar analisando aqui a planta padrão do empreendimento, que é a planta justamente que você vai receber ali no momento que você pegar as chaves, tá? Então, o que a gente tem de diferenciais aqui? Ele já vai mostrar para você aonde já vem o caixilho da sala, por exemplo, a posição dele. Ele já vai trazer aqui, nesse caso, tem uma varanda na suíte master, então ele já vai trazer essa configuração, tá? Basicamente é essa referência, tá? Porque questão de quartos, de como vai ser essa distribuição aqui, você vai escolher ali no momento da personalização, tá? Então, eu queria já começar aqui pela sala, né? A gente tem um bom espaço até de varanda, mas não é uma varanda exagerada, então a gente está com 1,67 m aqui, é uma medida bem legal. Eu considero que essa planta ela tem uma proporção entre área interna de sala e varanda excelente. A gente não tem, a gente consegue ter um layout aqui, né, uma distribuição bastante interessante da sala, com um espaço aqui, um espaço de jantar aqui, muito bem definidos, né? Não é aquela planta que você necessariamente você tem que ampliar o caixilho, a porta e trazer ela para cá de modo para que ela funcione. Aqui ela se você quiser e gostar de uma varanda, você vai ter um espaço descoberto, aberto, né, sem os fechamentos laterais, mas um espaço de sala também agradável e tudo mais. Aqui a gente tem um detalhe muito legal dessa planta, é que ela foi pensada como se fossem casas suspensas. Então a gente tem a gente só tem apenas um caixilho, né, uma janela, que é justamente essa daqui, que é a da cozinha. Todos os restantes, essas aqui, essa daqui também e essa daqui também são portas. Então é um diferencial muito bacana em termos de planta, você ter essa espacialidade, né, essa ventilação, essa iluminação natural aqui em todos os ambientes. Né? Então você tem aqui essa floreira que circunda quase que 100% do apartamento, né? É uma extensão do Parque Ibirapuera que o paisagista trouxe aqui para dentro. Então, se você está sentado aqui no seu sofá, você olha para fora, você vai enxergar esse paisagismo aqui na altura de uns 50 centímetros. E ele vai ser mantido pelo condomínio com a troca das espécies, irrigação automática. Então, é uma modernidade aí que permite muitos apartamentos terem
o verde, né, nas floreiras. E a gente tem outros pontos aqui também, ó. Então isso é bem legal. Isso aqui provavelmente deve contar na área também que você está adquirindo, porque é uma área que você está pertencendo ao apartamento, apesar de você não poder mobiliá-la, ocupá-la ali, pisá-la, é uma área que pertence ao apartamento. E normalmente o que é mostrado aqui na planta, né, você vê que essa aba arquitetônica em cinza aqui, ela deve também computar na privativa do teu imóvel, mas é bom sempre verificar isso com a construtora ou não, qual que é a contagem realmente da privativa. Tá? Essa configuração aqui a gente está com uma, duas, três, quatro suítes originalmente, então é uma planta aí que tem 4 boas suítes e a gente vai ver alguns detalhes interessantes, né? Que eu gosto sempre de analisar essa medida aqui que se refere a essa largura aqui da sala, da cama, né? Então a gente tem uma cama de casal, mas um bom espaço para as pessoas circularem, com um espaço aqui de uma poltrona, várias mesas. Aí aqui desse outro lado a gente tem a mesmo espelhamento de configuração, né? Só que aqui eles já colocaram um closet bem bacana. E se você quiser fechar aqui também você pode fazer esse fechamento. E mais um espaço de bancada. Então as suítes aqui estão muito bem desenhadas. E aqui uma terceira configuração, né, com 2 camas de solteiros. Então a gente ainda tem aí um bom espaço de circulação, uma área aqui de estudo. Então a gente está falando aí de uma família de 2, 3, 4, 6 pessoas. Então é um apartamento que vai comportar essa quantidade de moradores. Um outro ponto bastante legal é a presença da sala íntima aqui, que é um espaço que imagina que você está, seus filhos estão com os amigos aqui na sala e você não quer fazer essa passagem aqui, né, para a sala e chegar aqui na cozinha, pegar um copo de água e voltar. Você pode fazer essa circulação interna aqui, né? Então você acessa, mantém a privacidade, a funcionalidade da casa ali para dentro e ao mesmo tempo o uso secundário ali da sala. É a mesma coisa, você está fazendo um jantar, recebendo uns amigos e seus filhos podem circular por aqui, assistir televisão. Não fica aquele incômodo, né? Você tem uma televisão, um barulho às vezes e um jantar acontecendo aqui. Então, isso é uma vantagem muito legal e é quase que obrigatório quando a gente fala de uma planta desse tamanho, né? Desse padrão, desse alto padrão. Então, aqui com uma copa e todo aqui um espaço de serviço que pode ser um depósito ou uma área de dormitório já com uma janela e aqui a parte de serviço também. E esse ponto aqui é onde ficariam as máquinas, não ocupando o espaço lá da varanda. Esse aqui é um apartamento de 14 andares, então um elevador é super suficiente para isso. A gente tem que contar com um lavabo aqui. Então aqui ele manteve essa configuração da Suite Master, né? Um ponto legal aqui também, a Suite Master ela já vem com 2 banheiros padrões, não é aquela suíte que não é aquela planta que você tem que às vezes roubar um banheiro de uma outra suíte para trazer para transformar num segundo. Então é bem legal essa configuração aqui. E se você também quiser aqui na Suite Master, você pode ter um terraço privativo ou não, como a gente vai ver na próxima planta, ele já está todo integrado aqui, transforma esse espaço aqui em algo suntuoso. Espaços também de armários, aqui de roupeiro, né? Isso no dia a dia faz bastante falta. Então você percebe que é uma planta que tem uma generosidade de espaços bem legal. A gente tem um corredor de 1 metro aqui, de 0,98. Um outro detalhe que às vezes passa muito despercebido, mas a largura aceitável mínima de um banheiro de alto padrão é 1,50. Menos que isso, já fica bastante desconfortável o uso. Então, nessa planta, basicamente, são essas observações. Agora vamos aqui para as variações. Né? A gente já percebam aqui que a gente já tem uma ampliação da sala. Então, o caixilha ele já veio para cá. Nessa planta aqui, nesse empreendimento, ele não vai ser permitido aqueles caixilhas bem feios que fecham ali a varanda. Vai ser toda uma caixilharia de correr mesmo. Isso melhora a acústica, muito bom. Um detalhe técnico para vocês. Então, sempre que tiver um pontilhado aqui, ó, bem aqui, é a posição original.
da porta, bem como aqui vocês podem ver que tem um pontilhado. Fiquem atentos a isso aqui, é uma informação interessante. E aqui essa planta da sala aqui, que eu adoro ela, porque ela permite que o vento entre por aqui e saia por aqui, sabe? Então entre por aqui e saia por aqui. Então você tem uma sala muito fresca, muito gostosa no verão e permite essa espacialidade magnífica aqui. Aqui ele já abriu, né? Você tem essa outra opção de abrir e transformar isso aqui num... Ele tirou já a suíte, a banheiro daqui, a suíte transformou numa área íntima de TV. E aqui ele já está com a suíte ampliada. Isso aqui ficou magnífico. Ele já retirou a alvenaria que estava aqui e ampliou. O banheiro virou um mega espaço master com possibilidade de fazer uma divisão das louças sanitárias aqui, né? E aqui um super closet e também uma suíte assim magnífica com esse espaço aqui do decorado tá espetacular. A gente está falando aí de 5 metros aproximadamente dessa largura toda, porque a suíte aqui, ó, ela tá com 9,50 metros. É uma super suíte. A gente está falando aí de 9 metros mais 3 e mais 4, né? A gente está falando de 13,50 metros por 5 metros, basicamente. Então, é quase 60 metros aí de suíte. Isso é muito bacana. E aqui a outra opção, né, de você fazer a sala íntima já fechando, com uma marcenaria aqui. Fica aí muito ao gosto de cada um, né? E essa daqui é a planta do decorado, que aí você fica, extrapola a imaginação e a possibilidade da planta, né? Percebam que o lavabo ele saiu daqui, foi retirada aqui uma das suítes e usou esse banheiro da suíte como lavabo. Aí abriu-se aqui uma adega, um espaço de cozimento, de armazenamento assim, superior, né? E ele está feito uma semi-integração aqui com esses painéis de madeira. Então, tá uma integração muito legal aqui, né? E ele fez, o Gui Matos, que assinou o decorado, ele já fez aqui uma área gourmet também, com uma churrasqueira, abafo, né? Mas também com uma exaustão. Então tá um espaço espetacular, que provavelmente aqui no nosso canal também vai ter um vídeo desse decorado, tá? E aqui a gente manteve, né? Essa sala íntima, ele já manteve aqui uma marcenaria também, fez uma integração entre esses espaços, manteve aqui a parte de serviço, e a gente tem aí as duas suítes, né? Ele está com 3 original, mas aqui ele manteve a configuração do banheiro, fez um closet muito mais aberto, com um espaço aqui para joias, relógios, etc. E a suíte que ficou com essa espacialidade magnífica, magnífica. Se vocês puderem correr e ver o vídeo decorado, recomendo fortemente para vocês realizarem tudo que eu estou falando para vocês, né? E a gente tem aqui uma boca de sala, né? Que é um termo mais técnico, mas é esse espaço aqui, né? Com 12 metros por 6,15. Então a gente está falando aí de 72 metros quadrados somente desse espaço, mais essa área aqui de estar também. E aqui ele já fez essa integração, né? Ela fez essa integração aqui do hall com a sala, então a pessoa já chega e já tem toda essa visão aqui do externo para as floreiras e etc, né? Então, percebam que na planta que a gente analisou, esse movimento aqui da arquitetura, ele estava aqui, né? Então, é um jogo da fachada, a hora ele vai intercalando essa posição, né? Esse retângulo aqui, que vai criando ali um movimento interessante na fachada. Então, em termos dessa planta de 387 metros, é isso aqui. Eu vou trazer agora a outra planta também, muito legal, a planta de 300 metros. Eu vou começar pela planta padrão. Ela tem também uma boca de sala muito legal para essa metragem. A gente está falando de quase 12 metros de espaço de sala aqui, com uma sala muito legal, muito aberta assim. E de certo modo ela está bem generosa.
E a gente tem aqui um acesso, um hall, a gente já chega e olha aqui para todo esse espaço. Isso aqui essa posição também está interessante, porque a pessoa já ela não chega e direto na sala, né? Ela chega aqui no hall, né? Ela concentra aqui uma privacidade talvez um pouco maior dos moradores, de alguém que está chegando. Mas ela permite, assim, diversos ambientes, né? Aqui a gente está com 4 ambientes, né? Com uma porta aqui no meio. Então é uma planta bem legal. Aí tem essa integração aqui com a cozinha, né? Com esse espaço aqui. Novamente esse espaço de circulação íntimo aqui, com todos a parte dos apoios, banheiro, a parte de serviço aqui também, com banheiro. Essa configuração tá legal porque está direto o acesso do dormitório para o banheiro. E aqui também a área íntima ela ganhou uma varandinha, né? Um espaço aqui. Novamente as suítes todas com portas voltadas aqui para esse terraço. E também os banheiros. A gente tem apenas um banheiro que não tem janela. Né? São janelas aqui, janelas aqui. Esse aqui que é um banheiro interno, que tem a exaustão mecânica. Então é uma planta que está também muito legal, muito bacana. A gente perde, né? Porque ela reduz, então a gente perde ali os 2 banheiros, mas fica um espaço também de 2 metros por 2,5, bem legal também. E se você quiser, você pode fazer essa integração aqui que a gente vai ver a seguir. Vamos ver aqui se a gente tem essa planta. Ó, essa planta aqui também está magnífica, com 3 suítes. A diferencial é que ele já trouxe o caixilho para cá, né? Já está totalmente integrado. Ele mantém um recuo da floreira. Isso é bacana porque visualmente ele, com o passar do tempo, as pessoas vão mobiliando, ocupando isso aqui, mas a fachada ela fica recuada ali, não tem aquela poluição visual e mantém ali a parte da arquitetura intacta, né? Então, aqui já mexeu no caixilho, já trouxe ele para cá, aumentou aqui o espaço de copa, tá vendo? A gente está com 5 lugares de copa aqui, que pode ser uma ilha gourmet também, ó, já trouxe aqui um fogão aqui para cá, 2 partes de cozimento, isso é legal para integração da família, né? O que mais que a gente tem aqui? E aqui a grande modificação é essa, que ele juntou 2 suítes, ficou com essa suíte aqui, master, magnífica, divina, olha só. Aí ele já juntou os 2 banheiros, que antes estava aqui, né? Então fez essa integração, ficou um super banho aqui, se quiser colocar uma banheira até, a gente consegue, de repente, modificar isso aqui também. E a parte do closet ficou separada aqui, se quiser fechar, também é possível. E manteve as 2 boas suítes aqui. Uma configuração também bem legal. Vamos ver se a gente tem aqui outra planta. E essa daqui também ficou divina também. Ele fez a integração lateral entre essas 2 suítes que estavam aqui. E olha que suíte magnífica. Eu prefiro essa integração aqui para a suíte master porque ela cria essa largura aqui de 7 metros para a suíte. Então você tem uma sala quase aqui e um espaço de cama, mais com um escritório e um belo closet. Então tá tudo mais compacto assim. A diferença é que aqui a gente tem banheiros desconectados, né? Mas também se for aí a dinâmica do casal, isso é perfeitamente possível. Então essa suíte aqui para planta de 285 metros ou 300 metros privativas, no meu ponto de vista, é a melhor planta. E ele também fez um outro jogo aqui, né? A arquitetura. Ela fez aqui desenhou umas marcenarias que são móveis, né? Uns painéis giratórios. Você, hora ele tá assim, hora ele fecha, ele recolhe, né? Então fica alguma coisa única aqui. E aí criou um lavabo aqui, fez abriu um pouquinho mais o hall, né? Então também tá uma planta bem legal. Aqui vira um escritório, tá vendo? Um espaço aqui que você também pode, se você fecha aqui, ele fica totalmente privativo. Então a permissão dessa planta também é legal. Então um outro ponto bacana, se você quiser abrir isso aqui, essa porta, né, e sair para cá e ficar ali olhando a paisagem, olhando a paisagem dos prédios, é algo que permite, né, essa possibilidade você tem numa casa, basicamente. Então, aqui a arquitetura do Aflalo com
o Gui Matos ele possibilitou e ele fez esse desenho de planta aí que, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores plantas ali do bairro. Então é isso, tá? Chegamos ao fim aqui desta análise. Espero que você tenha gostado. Se sim, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo. Caso você tenha alguma planta que você acha interessante, que você queira saber aqui da região do Jardins, região da Zona Oeste, Zona Sul de São Paulo, me manda aqui nos comentários que eu vou avaliar e ver se trago no próximo vídeo essa análise técnica, arquitetônica e comercial também, né, nesses próximos vídeos, porque uma planta boa é uma planta que será revendida, é uma planta que vai ter valor, é uma planta que mais famílias vão gostar, então ela vai ter uma maior liquidez aí futuramente, caso vocês queiram revender. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.